E aí, ursinhos carinhosos, bom dia. Lucas 6:36 para frente. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O ato de perdoar, se a gente olhasse para a gente e todas as circunstâncias que exigem perdão, talvez a gente ia pensar, é impossível que eu consiga perdoar, ou eu não sei perdoar. E qualquer outra coisa que a gente pode colocar nessa dimensão aí. O que a gente precisa entender é que a gente foi perdoado antes. Então, quando Jesus fala, perdoe para ser perdoado, a gente precisa entender que ele já nos perdoou. Então, ele nos modelou a saber perdoar, a entender sobre o perdão. Então, às vezes, a dificuldade de perdoar é porque a gente olha demais para o outro, ao invés de olhar para si mesmo. Já pensou o quanto foi custoso para Jesus nos amar e nos perdoar e trazer o perdão de Deus para nós? Custou a vida de Jesus. Então, quando ele fala, perdoe para ser perdoado, ele está falando assim, faça aquilo que eu fiz. Antes, eu já atuei no teu coração e te perdoei. Eu te falei sobre perdão, eu te falei sobre a necessidade de perdoar, porque eu te perdoei. Então, as coisas começam a ficar muito mais fáceis quando a gente entendeu que Jesus já fez alguma coisa em nós. A gente não está dando algo que a gente não tem, ou que precisa brotar da gente porque a gente é a gente. Não, a gente vai dar algo que a gente já recebeu. Daquele que é perfeito, daquele que modela, daquele que transforma a nossa vida. Então, eu não sei qual situação, quem você precisa perdoar, mas o que Jesus está falando é assim, eu te perdoei e você precisa perdoar também, porque senão o teu perdão lá na frente vai ser retido. Porque você precisa agir como eu ajo. Sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. Se você pegar a oração do Pai Nosso, Jesus vai falar, vai nos ensinar a falar assim para Deus, perdoe assim como eu perdoo. Então a dinâmica aqui é de alguém que conhece a Deus. Não adianta alguém falar, não consigo perdoar essa pessoa por causa disso, disso e disso, por causa daquele dia, daquele dia, daquele dia. Já parou para pensar que no discurso de alguém ranzinza ou orgulhoso demais de falar assim, não, porque eu não perdoo porque a pessoa não merece. É uma forma de falar assim para Deus, me manda para o inferno. Porque se você fez a oração do Pai Nosso em algum momento, você falou para Deus te perdoar na medida que você perdoa. Mas o que eu queria mais trazer nesse vídeo é essa ideia de que tem uma mão segurando a nossa mão nos ensinando a perdoar. Tem alguém que antes nos perdoou para nos ensinar sobre perdão. Então a gente não está aqui perdido, sem entender sobre as coisas, sem ter experimentado isso de novo, já ter tido essa experiência de ser perdoado. Então às vezes falta mudar a ótica das coisas, olhar demais e julgar o outro. Quando você está julgando o outro, você para de olhar para dentro de si. E o evangelho é sempre olhar para dentro de si. O evangelho vai ser sempre Deus falando com a gente, transformando a nossa vida e gerando vida na vida do outro. Então, vai cortar o ciclo se a gente não entender sobre o perdão, sobre não julgar o outro e sobre não condenar o outro e sobre entender a necessidade de ser misericordioso, assim como nosso Pai é misericordioso. Obviamente que vocês não podem cair na besteira de pensar que o julgamento aqui quer dizer que você aprova tudo que os outros fazem, você não pode exortar, você não pode falar sobre pecado, que isso aí não é. O julgamento que Deus fala é de um julgamento hipócrita, é você julgar o outro que faz aquilo que você faz. Então, por exemplo, você é alguém que não perdoa e você julga alguém que não perdoa. Agora, se você é alguém que entendeu a dinâmica do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus e alguém que consegue liberar perdão, você está capacitado a instruir alguém que não consegue perdoar. Não por suas forças, não por sua bondade, mas porque aquele que ensina a perdoar te perdoou. Você aprendeu com ele. Você só vai passar a mensagem de perdão que ele te ensinou antes. Então todo esse contexto que Jesus está gerando sobre misericórdia, perdão, julgamento, condenação, ele só está falando assim, olhe para dentro de si e olhe para o Pai. Ele te perdoou. O perdão está aí dentro. Você sabe sobre o perdão, você conhece perdão e agora você precisa liberar perdão. Porque se você não libera perdão, com que Deus você se relaciona? Com que Deus você é salvo?
Que Jesus que você conhece? Então a dinâmica do encontro de Jesus é de alguém que é transformado por Ele, mirando nele, sendo semelhante a Ele. Não igual a Jesus, que é impossível, mas semelhante a Jesus. Jesus está falando assim, seja semelhante, como é que ele está falando aqui? Sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam semelhantes a Deus. Igual a Deus é impossível, que o perdão de Deus é reto, perfeito e puro e santo. Mas ele está falando, sejam semelhantes, imita. Porque antes de mais nada, você foi perdoado. Então existe um perdão dentro da gente pelo nosso pecado, pela nossa podridão. E é necessário que a gente expresse o perdão na vida do outro. A dinâmica de Deus é, fomos amados por Ele, então estamos aptos a amar. Fomos perdoados por Ele, estamos aptos a perdoar. Se a gente não perdoa, que perdão que a gente recebeu? Que arrependimento que a gente teve? Que relacionamento a gente teve com Deus? Corre e perdoa quem tem de ser perdoado. Libera isso do seu coração. Aí tem toda a estrutura, né, de como você vai seguir com a tua vida diante do perdão, mas é necessário que você obedeça aquilo que Jesus falou. Como eu disse ontem, ouvi Jesus, Deus falou, eis o meu filho, ouviu, e Jesus está falando assim, perdoa, sede misericordioso, assim como o Pai é misericordioso. Beleza? Deus guie vocês e abençoe a vida de cada um. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu comentário aí sobre alguma coisa que você queira agregar aí, tá bom? É isso. Com Deus, viu? Até a próxima.